But I am back. Back from under the ground. Fala pessoal, eu sou o Daniel aqui da Taberna Geek e nesse vídeo farei comentários sobre a 6ª temporada de Peaky Blinders. Lembrando que no vídeo passado comentei sobre o episódio final e nesse vídeo irei compilar todas as minhas impressões em um vídeo só, comentando sobre a temporada completa. Mas antes disso, tenho que dar uma dica valiosa para vocês homens, uma informação muito importante, então assiste essa dica, pega ela, utiliza ela também. E após isso, eu irei fazer minhas impressões sobre essa 6ª e última temporada. Assiste tudo aí, dê essa moral pra mim, para o canal, que é uma força que vocês vão fazer escutando essa informação e também, quem sabe, aderindo ela para vocês. Bora lá? Você sabia que 50% dos homens sofrem com a calvície? Isso é algo que já começa bem cedo, por volta dos 20 anos de idade já é perceptível o início da queda de cabelos. Querendo ou não, a calvície é presente na maioria dos homens. É algo extremamente natural, mas precisamos começar a se cuidar e prevenir desde cedo, né galera? Já que é algo reversível e a gente que somos homens sempre temos aquele desleixo de não correr atrás para resolver e sempre buscar uma solução prática. Por isso, eu recomendo a Manual, empresa referência em produtos para calvície, tanto que eles possuem o selo Reclame Aqui 1000, o nível mais alto de excelência da plataforma. Além de oferecer os produtos que custam a partir de R$ 25 por mês e chegam com frete grátis na sua casa, eles também possuem tratamentos personalizados com acompanhamento médico comprovados para queda de cabelo, sem precisar sair de casa. Tá aí a solução prática que nós homens sempre procuramos e se cuidar é essencial, principalmente nesse caso. E não vai achando que é só para quem já é super calvo não, viu? O tratamento é tanto para casos iniciais quanto mais avançados da calvície. E tem um cupom mega especial que eles liberaram para quem acompanha o canal para você garantir um baita desconto no primeiro pedido. O cupom é TABERNA40. Adicione na sua primeira compra para garantir 40% off no site da Manual e clique no link aí na descrição e comentário fixado e aproveite esse bônus. Deixando claro que o tratamento é direcionado apenas para os homens. A 6ª temporada de Peaky Blinders decidiu seguir um caminho um pouco diferente das 4 primeiras temporadas, um pouco mais próxima da 5ª, mas mesmo assim de uma forma indo para um caminho mais distante, né? E abordando um tema que ele é importante no passado, no presente e no futuro para ser dito e para ser também explicado, para mostrar tudo isso que é o fascismo, o nazismo e até mesmo porque os britânicos, né, a série sendo ali do Reino Unido, tem uma figura que teve destaque nesse movimento extremista que é o Oswald Mosley, então para eles também foi de certa forma importante abordar isso e trazer isso à tona, um assunto que querendo ou não é muito atual e perigoso. Por isso, Peaky Blinders decide adentrar e fundo nisso e também pela proposta que eles têm de abordar aí a Segunda Guerra no futuro. Mas mesmo assim, eu poderia dizer que foi arriscado, mas quando se trata de Peaky Blinders, que tem uma equipe tão competente na produção, seja do menor membro, né? Não queria utilizar dessa forma, mas para ser mais exemplificado, até o membro de maior destaque, que é o Cillian Murphy, que são pessoas de extrema qualidade na hora de trabalhar. Então, por mais que parecia ser arriscado, devemos lembrar que é Peaky Blinders, onde eles acertam em 5 temporadas e a última não seria diferente. Por mais que muitos ficaram ansiosos aí, porque os episódios iniciais pareciam ao mesmo tempo lento, mas também rápido demais, com algumas informações sendo empilhadas e parecendo não ter tempo para responder tudo isso, aí eles pegam o 5º, mais pro final do 5º e o 6º episódio em si e compilam tudo isso e chegam à proposta que eles queriam desde o início. Claro que vai ter um filme, algumas questões foram deixadas, mas questões que você olha e pensa, tá beleza, pode ser respondida no filme. E uma ideia que eu curti muito nessa temporada é trabalhar o Arthur e o Thomas de uma forma mais emocional, levando esses personagens ao extremo, até mesmo ao fundo do poço e no final deixando eles vivos de uma forma de redenção mesmo, de dar uma segunda chance para essas duas figuras, porque eles trilham um caminho árduo de diversas perdas, um caminho difícil, mas claro, consequências de suas ações,
Porém, no final, eu senti que esses dois personagens tentaram ou tentam, de certa forma, serem bons. Um exemplo é o Thomas, né, que ele tem todas essas circunstâncias que ele mesmo cria para ele mesmo para crescer nos negócios, para se desenvolver, um fato que leva para ele em ambição, mas no fim, quando ele tem a notoriedade, ele decide fazer o bem, ele decide construir casas para pobres, ajudar os pobres e combater um mal maior, que é o fascismo. Então, o diretor, o criador da série, né, na verdade, sempre falou que queria levar o Tommy desde a 5ª temporada para um caminho bom, para tornar ele bom. Então, o que adiantaria você trabalhar todo esse caminho, toda essa questão emocional em que o Thomas estava completamente fudido, tendo que aguentar essa pressão junto do fascismo ali, tendo que engolir sapos do Oswald Mosley e chegar no final e matá-lo. Então, ele deixa o Tommy vivo para que ele tenha uma segunda chance e para que ele faça da melhor forma. E Peaky Blinders cria meio que um restart nessa jornada que eu irei comentar mais à frente. O mesmo acontece de certa forma com o Arthur, né? O Arthur, ele durante todas as temporadas, ele já sofria com essa bipolaridade, esse desnível emocional, onde em alguns momentos ele está muito bem, em outros momentos ele está completamente com a mente bem ruim, né? Com coisas batendo ali, como ele fala nessa temporada, muito por conta de um trauma de pós-guerra que ele não deixou isso passar, e isso é mostrado quando ele finaliza aquela luta contra o Ira, em que ele fala, olha, só os soldados aqui, que fala com o Charlie lá, que só os soldados que lutaram na guerra deveriam ficar sentados, porque ele ainda se sente como um soldado, ele ainda tem essa dificuldade, e todo esse trabalho emocional que foi feito com o Arthur desde o fundo do poço até ele começar a sair um pouco desse caminho profundo nessa temporada também foi magnífico. E o que mais me agradou nesse ponto do Thomas permanecer vivo é que em outras produções do gênero que eu assisti, sempre o protagonista morre no final. Claro que é um fator inevitável e talvez seja o caminho real que pessoas desse nível que buscam o crime vão chegar de certa forma. Mas como eu disse, esse ponto de redenção é um ponto muito interessante e permanecer com esse personagem vivo traz um gosto a mais para o filme e também para a trama de Peaky Blinders. E em relação a esse fato emocional que eu vinha comentando, em outras produções também que eu assisti, seja aí Sons of Anarchy, Poderoso Chefão, Soprano, que tem ali o Tony Soprano, tem o Jack Steller, o Michael Corleone, é que eles sempre foram personagens que desde o início da trama tem um conflito emocional bem trabalhado. É sempre mostrado esses personagens externando o seu sentimento para o público, não para uma pessoa próxima ou algo do tipo, mas para o espectador mesmo que está assistindo consegue captar essas informações. E o Thomas sempre foi uma figura mais irreal, aquele cara que, olha, eu sou imbatível, nada vai me abalar, e por mais que a gente saiba que o personagem sentia algo por dentro, mas nem para o espectador isso era externado, era algo muito fictício. Um exemplo é quando o John morre lá, que a gente não vê o Thomas expressando, pelo menos para o público, o seu sentimento de dor. E agora nessa 6ª temporada é possível ver isso. Por mais que ele esconda dos seus inimigos, a gente que está assistindo vê que o Thomas está passando por uma dificuldade imensa, que ele sente a dor da morte aí da filha, de ter que se unir a membros, pessoas desprezíveis como Jack Nelson, Oswald Mosley, Diana Mitford, entre outros, e isso também é muito bom, sabe? Peaky Blinders durante essa 6ª temporada sempre fez o público acreditar que o final do Thomas seria trágico, mas tem essa reviravolta gratificante de ele ter uma segunda chance, uma redenção, o mesmo para o Arthur. E outros personagens da família também foram agraciados. Um exemplo é a Ada, que é uma personagem de evolução, onde nas primeiras temporadas ela era menininha, rabugenta, chata, que não sabia, não entendia o que era o mundo, o que era a vida, e ao longo da série ela vai crescendo, vai compreendendo a sua função, a sua luta e também o seu ponto, o seu lugar na família, e isso é um ponto muito positivo de progressão que essa personagem teve.
E essa sexta temporada, na verdade, ela deixa um ênfase muito grande a algo que eu já batia na tecla há muito tempo e era o porquê de eu gostar tanto dessa personagem. É que, como mostra ali no final do sexto episódio, após a reunião, onde o Thomas está indo embora e a Ada pergunta para onde ele está indo e ela fala: olha, sempre que você precisava, você vinha até a mim, porque agora não. Era algo que eu agrado muito dessa personagem, é isso, é que ela sempre estava disposta a ajudar o Thomas quando ele estava em conflitos emocionais, em conflitos físicos, também com dor, e o Thomas sempre recorria a Ada, porque é uma figura de confiança, é uma figura que ajudava muito ele e não ficava fazendo muitas perguntas, não contava isso para as pessoas, além do sigilo, era uma irmã próxima que cria, na verdade, conforto para o Thomas, e quando tem essa fala nesse episódio final, isso me deu um conforto muito grande, porque concluiu com o pensamento que eu sempre tinha, que eu sempre tive, né, na verdade. E tem aquela analogia do balde, né, onde os dois sempre carregavam os baldes juntos e na sexta temporada, por grande parte, o Thomas carrega o balde sozinho e agora ele passa esse balde para a Ada carregar sozinho e ela vai assumir aí uma postura de figura pública, atuando aí na política, que é onde ela nunca deveria ter saído da série, que é um polo que ela conhece bem. E comentando sobre esses personagens, é inevitável não falar da Lizzie, que também é uma personagem de crescimento durante a série, e também de sua atriz, que é a Natasha O'Keeffe, que entrega um papel muito gratificante, um trabalho de atuação muito bom, mostrando que o nível de Peaky Blinders é muito alto. Quando ela perde a Ruby lá, parecia que a atriz realmente tinha perdido uma filha dela, sabe? A Lizzie, que ela começa a série sendo como uma coadjuvante, sem muito a mostrar, e também vai tendo essa progressão de ser a digitalizadora, depois a digitadora, ela depois a secretária, se aproxima do Thomas. Inicialmente, quando ela se casa com o Thomas, eu acho que a ideia que o público teve: por que a Liz, né? Será que ela é suficiente para o Thomas? Ela é a mulher para o Thomas? E isso é algo que é questionado também pelo Mosley e pelo Jack Nelson. Ela não é uma mulher para você. E Peaky Blinders faz esse jogo mental, porque o Thomas, ele chega a uma conclusão e traz a conclusão para o público também, que na verdade ele que não é suficiente para ela, porque quando ele entra em um campo perigoso, ela é a única mulher que aceita ficar ao lado dele sem ficar questionando e sempre estando apoiando, sendo como uma das muletas que o Thomas utiliza durante essa jornada final que ele teve. E emocionalmente, a Lizzie foi muito importante para o Thomas, e isso que é também um ponto muito positivo da personagem e que foi demonstrado disso. Então, ou seja, a mesma perspectiva que alguns de nós tinham sobre a Lizzie não ser a mulher ideal para o Thomas, que isso também ocorre com alguns personagens dentro da série e personagens desprezíveis, né? Não estou fazendo uma comparação entre os personagens e a gente, mas a série dá uma resposta muito clara que na verdade ela é muito suficiente para o Thomas, e o Thomas que não é suficiente para ela, ela contribui de uma forma muito grande com ele. E comentando sobre a jornada final desses 4 personagens que eu citei, é visto que vamos ter de certa forma um restart nessa questão aí dos Peaky Blinders, porque o Arthur e o Thomas, de certa forma, eles se afastam aí dos negócios. A Ada volta ao campo político, onde ela trabalhava ali na primeira temporada, e a Lizzie, ela se distancia, né? Ela não é mais a esposa do Thomas. Então teremos um Thomas solteiro novamente, um Thomas voltando ao subsolo, como ele disse, e por isso essa temporada, esse episódio final, na verdade, ele foi muito importante para trazer os Peaky Blinders, a gangue raiz, de volta e deixar um pouco, não vai deixar um pouco de lado, né? Porque eles ainda vão trabalhar dentro de um campo político, mas como o criador da série e o diretor falaram, Peaky Blinders vai se passar em Birmingham, então no filme devemos voltar um pouco à estaca zero, não tanto à estaca zero, porque apesar do Thomas tentar voltar a ser o que ele era antes, ele já entrou ali no corredor dos importantes, como o médico mesmo cita para ele naquela fala lá no final. E falando de família, precisamos falar do Duke. Esse personagem que ele chega de uma forma bem brusca e que deixa o público um pouco desconfiado, porque ele é adicionado de uma forma repentina e não tem aquela introdução progressiva como essas duas personagens que eu citei aí no passado, que a Ada e a Lizzie teve, que começa a crescer de pouquinho em pouquinho,
por mais que seja estranho, o roteiro trouxe artifícios para tornar ele um personagem interessante para o público e importante logo de cara, onde ele já mostra ter uma personalidade muito forte e isso é o que agrada. Independentemente se o personagem ele chega agora ou antes, o importante é o que ele tem para agregar ao enredo e isso do que tem. E como eu comentei nas análises passadas em relação a esse personagem, ele é claramente a sucessão do Thomas, porque o Charlie, quando chegar aí o período da Segunda Guerra, em que o filme deve se passar, ainda ele é muito novo e o Duke já vai ter uma idade mais avançada e também a experiência na frente da gangue aí, seja do lado sombrio, do lado bom, e como o Charlie falou com ele, agora ele é um soldado, mas que vai se tornar um general mais à frente. É um personagem que mostra ter um pouco da personalidade do sangue do Thomas, um pouco mais esquentado, e vamos ver o que ele tem a oferecer. Apesar de ser uma surpresa muito grande, ele acabou se tornando uma grata surpresa nessa sexta temporada. Indo para o lado mais complicado da família, vamos assim dizer, temos o Finn, que no final se demonstra ser um personagem desprezível como sempre foi e inútil como sempre foi também. E eu não entendo porque teve muitas pessoas achando que o desfecho do Finn foi ruim ou porque ele merecia mais. Isso é totalmente algo criado pela cabeça do público, né? Sempre ele foi mostrado adicionado ali, como eu comentei também em outras análises, para ser o Shelby que deu errado, para mostrar que na família nem tudo há perfeições, e o Finn é um deles. E um parâmetro que eu faço com esse personagem é como se ele fosse aqueles herdeiros de famílias ricas, né, família bilionária e tudo mais, que sempre tem aquela parada do o herdeiro estar dentro de um império, né, seja construído pelo pai, e achar que agora a vida é boa, a vida é dele e que ele pode tudo. E isso é realmente o que o Finn foi nessa jornada final aí da série, e agora prometendo ser um próximo vilão contra o Duke. Vamos ver se futuramente ele vai ter alguma utilidade, porque se tirarmos o Finn de grande parte da temporada aí de Peaky Blinders, das temporadas, ele passaria em branco, porque é um Shelby fracassado, para falar a verdade. Eu não entendo porque as pessoas criaram tanta expectativa nele, sendo que já tinha ficado claro desde o princípio que o Finn não seria nenhum substituto nem do John nem do Arthur e nunca vai chegar perto disso. E se for para falar de conflitos, temos que falar do Michael, que acaba morrendo. E essa foi uma morte que eu não gostei 100%, porque o Michael foi um personagem trabalhado desde a segunda temporada. Na quinta temporada, dá-se o ar que ele poderia ser um vilão, um traidor ou algo do tipo, e na sexta temporada ele aparece por pouco tempo nesses episódios que ocorrem apenas na cadeia ali, falando sempre que quer se vingar do Thomas. Eu acho que o roteiro que entregaram lá pro Finn Cole, que é o ator do personagem, só tinha lá, eu vou me vingar do Thomas. Essa foi a única frase que escreveram para ele, e tem esse final aí, onde ele cai em uma emboscada do Thomas, e o personagem que tanto prometeu ser um forte inimigo, na verdade, só foi uma figura extremamente manipulada pela Gina e pelo tio Jack Nelson, o tio da Gina. E é um pouco até estranho, né, porque o Michael ele sempre mostrou uma astúcia e uma vontade desde o início, e há essa modificação, e muitos ficaram, morreu esse cara, esse verme. Na verdade, o Michael, a única coisa que ele fez foi ir dar uma solução diferente, né, para os negócios da família. O Tommy não aceitou isso muito bem, e eles passaram 4 anos onde eles não se falaram, a vida seguiu, e do nada essa questão de eu quero me vingar agora aí da minha mãe, tudo, eu tenho que lutar contra o Thomas Shelby, e esse foi um dos arcos mais desinteressantes dessa temporada, porque não causou surpresa em ninguém, para falar a verdade, né, e ficou nesse ponto raso, como eu disse, de o ator parecer que tem só uma frase ali para falar, que é se vingar do Thomas. E muito disso ficou claro para mim que foi uma alteração de roteiro em relação à pandemia que ocorreu e também à morte de Hayley McCrory, que é a tia Polly. Creio que a ideia de Peaky Blinders era realmente tornar o Michael um traidor, um cara que sabotou aquele plano do Thomas contra o Mosley. Se eu não me engano, o que eles poderiam fazer nesse caso, né? A gente viu ali que na quinta temporada o Ira meio que intercepta o navio do Michael quando ele está indo para Birmingham. Então deve ser que naquele momento o Michael tinha feito um contato ali com o Ira, e dessa forma, na hora que chega naquele plano ali contra o Mosley, o informante, que é o Billy, pode ter ligado para o Michael, e o Michael ter ligado para o Ira e ter sabotado
esse tal plano aí deles. E sendo assim, realmente poderíamos ter uma guerra na família, ter um personagem interessante como Michael sendo o inimigo e seria um enredo novo também. E essa correlação do Ira com o Michael faria sentido porque o Ira sempre se ligou ao Thomas para transportar esse ópio, para ter um acesso aí ao Jack Nelson. E se o Ira tivesse o contato com o Michael, que eu creio que poderia ser a ideia inicial deles, aí sim seria fácil também linkar o Jack Nelson em toda essa proposta que eles poderiam ter nessa nova temporada. E a Polly seria essa base aí de intermediação. Só que como a atriz morreu, rolou a pandemia também, que eles tiveram que mudar muita coisa, então faria sentido colocar com que a Polly morreu naquele plano de sabotagem mesmo à noite, que aí já finalizaria toda essa história logo no início da série, traria um fim para essa personagem e não teria que ficar explicando muito isso na sexta temporada. Então eu creio que esse final do Michael, que para mim de certa forma foi desagradável, onde desperdiçaram um grande ator que é o Finn Cole e um grande personagem que foi desenvolvido desde o início, foi muito por conta de modificações necessárias por causa de efeitos externos. E para finalizar um pouco desses pontos críticos dessa sexta temporada, o que mais me incomodou foi porque Peaky Blinders deixou de lado assuntos que pareciam extremamente importantes. Um deles é essa questão mesmo do plano final aí de sabotagem. Eles de nenhuma forma decidiram colocar quem que é o traidor, como que ocorreu essa traição, essa sabotagem do plano de matar o Mosley de uma forma explícita. Só colocaram lá que o Ira que fez isso e depois deram a ideia aí de que o Billy realmente era um informante, mas não teve nenhum trabalho de explicar como que o plano foi executado ali dentro, como que eles descobriram onde que o Barney estava, coisas que os fãs ficaram teorizando por tanto tempo, porque foi um desfecho muito impactante na quinta temporada, e eles simplesmente deixaram isso de lado e colocaram de uma forma rasa. Outro fator também que o público ficou procurando muito nessa sexta temporada são os Billy Boys, que são adicionados ali na quinta temporada, têm uma certa presença e na sexta são ignorados, não aparecem nem por 2-3 minutos aí. Claro que eu acho que eles não se encaixariam tanto no enredo dessa última temporada, da temporada final, mas poderiam ter dado pelo menos uma explicação, dado um destino aí para onde que foi Jimmy McCaverner, porque inicialmente ele é um aliado muito forte do Oswald Mosley como um segurança ou algo do tipo, e ele some e não aparece mais. Tem outros arcos também que poderiam ser respondidos aí nessa temporada final, mas que foram deixados de lado ou realmente sendo respondidos aí de uma forma bem rasa. Então esse é o meu ponto de maior crítica para a temporada final. Foi Peaky Blinders ter realmente esquecido de algumas questões levantadas na quinta temporada, uma também a vingança, né, do Aberama Gold contra o Jimmy McCaverner, contra os Billy Boys, como eles descobriram onde o Aberama estava escondido. Então são detalhes pequenos que a série descartou, colocou ali debaixo do pano do tapete. Talvez responda em um filme, mas que incomoda. Foi meio que um desleixo nesse sentido de ignorar coisas importantes dessa quinta temporada e simplesmente pular para a sexta e apresentar o enredo que eles tinham em mente. Eu quero fazer isso, então eu vou fazer. I'm guessing you people all decided that the only person who could ever kill Thomas Shelby is Thomas Shelby himself. O que nos resta é esperar pelo filme. Espero que seja uma finalização gratificante para os Peaky Blinders e que abra espaço também para novos spin-offs, para novas histórias, ideias e muito mais. Então o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado por sua visualização e por ter acompanhado até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e me siga aí no Instagram. Obrigado, tamo junto e fui!